Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. Eu trago pra vocês a indicação de 2 romances da editora Coerência. A editora Coerência entrou em contato comigo pra gente fazer um publi e me enviou então esses 2 livros aqui pra eu fazer a leitura, e hoje eu vim contar um pouquinho mais de cada um deles pra vocês. O IC é um romance young adult nacional da autora Giovanna Vaccaro, não sei como pronuncia o sobrenome dela. E aqui a gente vai ter a história do Logan, que é um adolescente que depois de ter sido baleado em um beco, foi parar em um reformatório. Ele vive lá revoltado por isso ter acontecido com ele, mas as coisas começam a mudar quando ele conhece uma jovem, que é a Olivia, que também vai parar no reformatório, e eles acabam se apaixonando ali. Só que logo que ele se apaixona por ela, ele também recebe uma notícia um tanto quanto trágica na vida dele, e mais do que tudo, ele acaba descobrindo que o pai dele, que é um professor, conseguiu desenvolver umas pílulas de viagem no tempo, e ele vê aí então uma oportunidade de corrigir os erros que acabaram acontecendo na vida dele. Pra quem gosta de romances com aquele tipo de amor predestinado que transcende inclusive o tempo, esse livro vai bem ao encontro disso. A história também, ela lembra bastante aquele filme O Efeito Borboleta, então se você é um fã do filme, também fica essa indicação. A narrativa é bem fácil de te envolver, ela consegue ser bastante fluida, ter passagens também que são bastante interessantes, e o mais legal disso tudo é que a Giovanna tem apenas 15 anos. Não dá pra ver todo o potencial dela a ser desenvolvido. O que eu mais gostei do livro, então, foi essa mensagem que ele traz, essa relação de causa e consequência, a questão da importância das nossas escolhas, e como ele me proporcionou isso através de uma leitura bastante rápida e simples. Acho que tem alguns pontos aqui bastante importantes no livro que precisam ser ajustados, algumas questões a serem corrigidas, inclusive tem alguns problemas com datas aqui, que em alguns momentos me deixava meio confusa com relação ao que acontecia, depois eu percebi que na verdade era um erro ali do capítulo. Tem também alguns pontos da história a serem ajustados também com relação às datas. Então assim, conforme eu li, eu senti algumas incoerências nessa questão de viagem do tempo, no sentido de que nem tudo tem uma relação aqui de causa e efeito. Às vezes acaba parecendo algo mais aleatório, no tipo, viajei no tempo e as coisas mudaram, não que algo necessariamente precisou ser feito para ocasionar a mudança. Então ficou um pouco confusa pra mim como funciona essa questão do tempo aqui. As próprias personagens, eu acho que assim, que elas têm atitudes que são explicadas ali momentaneamente, até porque elas precisam tomar determinadas decisões para que a história caminhe naquela direção, mas nem sempre eu acho que isso foi justificado pela personalidade delas que é construída. Eu acho que também faltou um pouco mais de coerência na construção dessas personagens, no aprofundamento delas, pra gente realmente conseguir construir uma linha tanto temporal ali dos acontecimentos, tanto da própria personalidade delas, pra elas se tornarem mais complexas, mais aprofundadas. Já a outra leitura acabou me surpreendendo bastante, porque eu não esperava gostar do livro como eu gostei, e foi o Deusa da Guitarra, da Sasha Marshall. Aqui a gente tem um new adult, em que a protagonista é uma grande celebridade, ela é realmente a deusa da guitarra, e aos 21 anos ela tá no ápice da carreira dela, até que ela passa por uma tragédia. Saindo de um show, ela sofre um acidente de carro, e nesse carro, além dela, estava também o melhor amigo dela e companheiro dela de banda, e ele acaba falecendo. Isso impacta tanto a vida dela que ela acaba se afastando desse mundo da música. Na realidade, ela meio que se afasta de tudo, e ela passa 4 anos em busca dela mesma e tentando superar esse luto. Agora, passado esse tempo, ela tá tentando encontrar forças pra retornar. Parte disso vai começar a acontecer quando ela sai em turnê com a banda do irmão dela, que também é músico, e ela vai pra acompanhar, então, que praticamente todos ali são amigos dela de longa data, então eles têm um vínculo muito forte. E a grande questão é que um dos integrantes ali da banda é a grande paixão dela desde a adolescência. Tem uma química ali entre eles, mas ela não sabe se ele corresponde, e a história parte daí. O que eu mais achei incrível aqui é que a narrativa é bastante simples, não tem aquelas construções que te fazem ler e falar, nossa, que coisa bonita, que coisa bem desenvolvida, mas ela tem uma força que é capaz de te envolver ali na história e rapidamente te fazer mergulhar nos acontecimentos, e principalmente nesse grupo de amizade. Eu acho que foi principalmente essa relação de amizade que tanto me cativou. Inclusive, esse ar aconchegante de amigos, de música, me lembrou muito o Raio de Sol da Kim Holden. As histórias são diferentes, então não esperem similaridades nesse sentido, mas esse tom, o fato de ambos serem new adults e terem também os seus toques de dramaticidade, fizeram com que um livro me lembrasse do outro. Então se você gostou do Raio de Sol, essa aqui é uma boa pedida pra você. E esse
tom de amizade também só é permitido porque as personagens são muito cativantes, elas estão o tempo todo umas brincando com as outras, então isso faz com que você crie um carinho por elas, faz com que você se divirta bastante porque tem esse tom de tiração de sarro. Inclusive, esse humor tá presente também na narrativa e algo que me surpreendeu é que ele tem sim cenas eróticas, foram poucas, muito menos do que eu imaginava, mas tem uma logo de cara, assim, quando o livro começa, e eu achei que aí teriam várias por conta disso, e não é assim. Mas mesmo nessas cenas eróticas, a autora consegue inserir humor pelos pensamentos da protagonista, então quebrou aquela expectativa, aquele tipo de cena padrão que a gente vê acontecendo. Ainda que o livro não tenha tantas cenas eróticas assim, ele tem um conteúdo sexual bastante forte, tanto pelo que é dito, pelo que é comentado, pelas brincadeiras que são feitas, então o livro é recomendado para maiores de 18 anos. O que também ajuda muito a construir esse clima cativante da história é o próprio cenário em que ela se desenvolve. Então a gente tá falando aqui de rockstars. Em muitos sentidos a gente vai ter então uma visualização de como é essa vida. A questão, por exemplo, de paparazzi, os problemas enfrentados, mas ainda que tenha esse olhar das dificuldades, a gente tem muito mais da questão desse mundo onde tudo é possível, onde tudo é facilitado, e às vezes fugir da realidade e ir pra uma situação em que qualquer coisa que você imagina tá pronto, tá lá, aconteceu, é muito gostoso de encontrar num livro. E o próprio romance, a forma de como ele se desenvolve, também me conquistou muito, porque assim, a gente tem personagens que são ditos como bad boys, mas isso para ali na aparência. As atitudes deles não são daquelas de, por exemplo, aqueles que não querem se envolver, que não estão nem aí com nada. Então fugiu muito disso, tem realmente um romance que é construído ali, e, inclusive assim, por tanto tempo do livro as coisas são tão bonitinhas, tão fofinhas, que eu já fiquei com aquela sensação de isso não vai dar certo, já vai acontecer. E foi aí que esse livro me deixou desesperada, porque o livro termina num ponto em que algo acontece e você não sabe que aconteceu. Eu terminei o livro de madrugada e eu precisei correr e comprar o e-book em inglês na Amazon porque eu precisava saber o que acontece, porque o final te deixa louca. E não bastasse ele terminar num cliffhanger gigantesco, a autora ainda leva 2 capítulos inteiros e o prólogo do livro seguinte pra te falar o que aconteceu. Então eu comecei a fazer aquela leitura dinâmica, passando o olho por cima só pra ir em busca daquilo que eu queria, até que chegou no ponto em que ela contou o que aconteceu. Eu fiz: ah tá, mas ainda assim eu tive que me conter pra não continuar lendo o segundo livro, e realmente porque eu não podia, porque eu tenho outras leituras a fazer. E mais do que tudo, já dá pra ver que o próximo livro vai ter um clima bem diferente desse, o tom de drama, de intensidade vai ser muito mais forte do que desse daqui. No Goodreads, a avaliação do livro seguinte é maior do que desse. Então assim, vocês já imaginam o meu estado de ansiedade pra continuar essa leitura. Já vi que o livro tem uma cara também de agradar quem é fã da Colleen Hoover, e pelo que eu vi até então, essa série é formada por 5 livros. Até onde eu entendi, os 2 últimos não estão no foco nessa protagonista, mas em outro personagem da série. Mas ainda assim, é necessário ler os livros em ordem. E aí eu fui perguntar pra editora, então, se eles têm previsão de lançamento pro próximo livro. E aquilo, tudo vai depender, então, de quão bem sucedido esse daqui foi. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever e acompanhar todas as novidades. Não esqueça também de ativar a notificação de vídeos novos pra não perder nenhum conteúdo. E não deixe também de me seguir aqui nas outras redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.